Brasil, que é Lá na região do muito Brasil. peculiar. O Brasil é um país muito grande. O Brasil é um país muito grande. Está em pleno desenvolvimento econômico. Está em pleno desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico e tem grandes investimentos na área da educação. Grandes investimentos na área da educação. Embora esses grandes investimentos, ainda é pouco para a população de quase 200 milhões de habitantes. Mesmo que há muitos investimentos, pero não é suficiente para a população. Sim. A minha região, a região amazônica, 190 milhões de habitantes, né, quase... A região do Amazonas tem 190... Não. Desculpa. A região amazônica tem cerca de quase 3 milhões e meio, quase 4, e se concentra na cidade de Manaus, a maior parte dos habitantes, cerca de 2 mil, uns 194, 98 por aí assim. E o resto fica espalhado entre as cidades menores. As demais populações estão por as menores partes do Brasil, do Amazonas. Essas pequenas cidades do interior, essas pequenas cidades da província, elas são distantes e tem uma região que ela diferencia do resto do Brasil. Sua distância tem uma diferença das demais partes do Brasil. Pela geografia que apresenta. Por a geografia que apresenta. A nossa região ela é composta de rios. Nossa geografia é composta por rios. Onde são as nossas estradas. Onde são nossas estradas, nossas rodovias, nossas carreteras. Para se locomover nas regiões do Amazonas, só por duas maneiras, por avião ou por barco. Para mover-se por essa área, somente por rio ou por avião. E em certas cidades muito pequenas... Em certas cidades muito pequenas... às vezes você viaja até 3, 4 dias para chegar, mesmo chegando na cidade maior. Às vezes, para locomover-se, tarda hasta 4 dias, mesmo nas cidades grandes. Então, essas peculiaridades da região é que se torna um desafio fazer um ensino que a gente Então, esses detalhes é um desafio para fazer uma educação na região como um todo. Para ser uma educação na região como um todo. Como um todo. A região, a Universidade do Estado do Amazonas... A Universidade do Estado de Amazonas... Ela está completando este ano 11 anos de fundação. Completa nesse ano 11 anos de fundação. É uma universidade que eu sempre considero que ela está na primeira instância, na primeira infância. É uma universidade que considero que está todavia em sua niñez. Na primeira infância, porque é uma universidade ainda nova. Porque é uma universidade todavia nova. Mas, embora com o pouco tempo de existência, ela atua diretamente na qualidade do ensino através da tecnologia, levando uma educação... Todavia, em sua área, já atua na área da educação e tecnologia. Levando o ensino para a população que antes não tinha condições de vir à capital. Levando a ensinança para a população que todavia não tinha acesso a ela. O governo do Estado, através de políticas de educação... O governo do Estado, através da política de educação públicas, né? Públicas. Começou no ano de 2007. Começou no ano de 2007. Um programa para o ensino de nível secundário. Um programa a nível secundário. De ensino através da mediação tecnológica. Da ensinança através da mediação tecnológica. Onde, nesse programa, dentro desse programa, os professores preparam suas aulas. Os professores preparam suas classes. Com 6 meses de antecedência. Com 6 meses de antecipação. Todo o material didático. Todo o material didático. E as aulas, elas não são gravadas. E as classes não são gravadas. Como as aulas do ensino tradicional, à como distância. Como as classes de método tradicional. À distância também. À distância. E as aulas, quando as aulas vão ao ar, o professor dá aula ao vivo, em tempo real. Quando as classes se vão para os alunos em vivo,
em tempo real. Em tempo real. E tem um professor que fica na sala de aula. Há professor que queda no salão de classe. Em cada sala de aula, que nós chamamos de comunidades. Que chamamos de comunidades. Que acompanha as aulas. Que acompanha as classes. Essa aula como ela é ao vivo. Essa classe começa em vivo. Ela tem um momento que é chamado de interatividade. Tem um momento que é chamado de interatividade. Que é a chamada dinâmica local interativa. Que é chamada de dinâmica local interativa. Onde os alunos que estão assistindo, onde os alunos que estão vendo as classes, dos seus municípios, a mais de 500 quilômetros da capital, de sua cidade com mais de 500 quilômetros de distância, eles fazem perguntas e nós respondemos ao vivo. As dúvidas. Eles fazem perguntas e contestamos em vivo. Em vivo. Esse material todo é deixado para o professor e para os alunos. Esse material é deixado para o professor e para os alunos. E para os alunos. E também preparamos um livro onde eles podiam acompanhar todas as aulas. E também preparamos um livro onde eles todas as aulas ministradas. Todas as classes impartidas. Isso daí impulsionou um desenvolvimento na região. Isso criou um desenvolvimento na região. Através do ensino. Através da enseñança. Por quê? Porque alguns alunos não tinham condições de fazer um estudo normal. Não tinham condições de fazer uma investigação tradicional. Sem ir para a capital. Sem ir para a capital. Então eles paravam no ensino até a oitava. Então eles paravam no último nível da secundária. E não tinham como ir avante. Não tinha como seguir adiante. Terminando esse ciclo, a Universidade do Estado do Amazonas. Terminando esse período, a Universidade do Estado do Amazonas. Pelo programa também. Pela mediação tecnológica. Ofertou aos professores um curso de ensino superior para ensino básico. Ofertou aos professores um curso de nível superior aos professores. Aos professores. E mais alguns cursos de nível superior nas áreas de saúde, nas áreas da engenharia e nas áreas das ciências exatas. Tem mais cursos a nível da saúde e de engenharia aos níveis básicos. Esses alunos hoje formados, eles estão no Estado. Esses alunos hoje graduados estão no Estado. Ministrando aulas. Impartindo classes. Trabalhando na saúde. Trabalhando na área da saúde. Na área de produção de alguns produtos de micro e pequenas empresas. Na área de produção de pequenas e médias empresas. Com a formação que a universidade proporcionou. Com a formação que a universidade lhes ofertou. Considero que para uma região de grande extensão, ainda é pouco o que a gente está fazendo. Como é uma grande universidade, mas todavia é muito pouco. Mas é de grande importância e acreditamos que ao longo do tempo, daqui a algumas décadas, vamos suprir essa necessidade e o desenvolvimento da região. Mas creemos que no futuro muito pronto vamos suprir todas as necessidades de nossa região. Através de uma educação que antes era uma educação praticamente parada. Através de uma educação que antes era quase nada. E que hoje nós estamos avançando a passos lentos, eu diria. Porque hoje estamos avançando, vamos dizer, caminhando despacio. Mas que com o tempo da universidade eu acho que já é um avanço muito grande e repercute internacionalmente. Com o tempo da universidade, eu penso que é um logro muito grande a nível internacional. Porque a Universidade do Estado do Amazonas e a Secretaria de Educação do Estado... Porque a Universidade do Amazonas e a Secretaria de Educação do Estado... já ganharam alguns prêmios e esses programas Porque na universidade obtiveram alguns prêmios. E esses programas, eles já são oferecidos em outros países, como a África do Sul. E esses programas são oferecidos em outros países, como África do Sul. África do Sul, Sul-África.
A Espanha também. Espanha também. Também. Bom, é o que eu tinha para dizer da universidade. Era isso que eu tinha que dizer acerca da universidade. Muito obrigada. Muitas gracias. Quisiera preguntar al público si hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Adelante, Delitson, doctor, por favor. Sí, nada más como comentario. ¿En qué medida se le está orientando hacia el avance del conocimiento? Porque pudiera parecer que se está introduciendo tecnología y se está impartiendo conocimiento tradicional. ¿Hay nuevo conocimiento? Sim, não é uma inclusão. Não é uma inclusão, Porque, na verdade, a Universidade do Estado do Amazonas porque na verdade a Universidade do Estado do Amazonas fez um levantamento antes de diagnosticando hizo uma investigação, fazendo diagnóstico antes para atender a população realmente, atender a necessidade de cada município. para atender a necessidade de cada município. de cada cidade, de cada pequena. município. E a partir desse diagnóstico que foi elaborado esse programa, E a partir desse diagnóstico foi elaborado cada programa e foi criado os cursos para atender aquela necessidade. Na e verdade, foi criado curso para atender a necessidade. não foi colocado, não foi incluso assim. Foi pela necessidade, tanto que alguns cursos Foi pela necessidade. só foram feitos durante 2 anos. Hasta que Porque alguns cursos foi como criados ciências- solamente há 2 anos. Como ciências políticas, no município chamado São Gabriel da Cachoeira, que é um município muito distante da capital. Ciências políticas, chamado em município Gabriel. E só foi 2 anos por quê? Porque a primeira turma que formou, Foi solamente 2 anos porque a primeira Aí- grupo que se formou, sim, ainda ficou faltando atender algumas necessidades. todavia há necessidade para ser atendida. Foi ofertado mais uma turma e depois não teve mais ciências políticas, porque não adiantava a universidade ficar ofertando todos Se os ofertou anos, no grupo, não mais porque não há necessidade da universidade oferecer, se não ia haver depois trabalho para os se não ia, formandos. se não ia haver trabalho para os graduados. ¿Alguien más? Adelante. En el estado de Amazonas se ve que es muy grande y hay dificultades para transportarse. ¿Han implementado las nuevas tecnologías de veras como una ayuda para llegar a lugares lejanos? ¿O cómo las están utilizando en su estado? Sim, no estado, foi como já havia falado antes, No estado, como foi hablado antes, foi desenvolvida uma política foi desenvolvida uma política com o uso de tecnologias. com o uso da tecnologia. Em cada município era instalado um sistema de antena parabólica. Em cada município é instalado um sistema de antena parabólica. As salas de aula eram compostas por televisão, Os computadores. salões de classe tinham televisões, Isso TVs. foi implantado em cada município. Isso foi feito em cada município. E atendia no ensino médio, E atendia em la preparatória. chegou a atender a 800 comunidades via satélite. Atendeu a cerca de 800 comunidades por satélite, Cerca de 1.200 alunos cerca de 1.200 alunos que assistiam aula por esse sistema todo implantado que via as classes por esse sistema ao vivo. em vivo. Quer dizer, não foi uma coisa tão fácil de fazer, Não foi uma coisa tão sencilla de se fazer, porque o estado do Amazonas, nós temos 2 regiões apenas. Porque o estado do Amazonas- 2 estações do ano, temos solamente 2 estações do ano que nós consideramos. que consideramos O inverno e o inverno verão. e verano. Só que o inverno Só que e o verão inverno e verano na região é uma que chove muito e uma que chove menos. é uma que chove muito e outra que chove pouco. E na época que chove muito, E na época que chove muito, alguns municípios ficam alagados.
Algunos municipios quedan inundados. inundados. Então, é difícil chegar até lá. Entonces es difícil llegar hasta allá. Só que essas classes já foram planejadas pelo Solo que essas classes já eram planeadas pelo levantamento que elas ficassem numa região onde não houvesse alagação. já pensando na área que não hubiera inundação. Sim. E com essa dificuldade, Com essa dificuldade, suprida, nós conseguimos que todos os alunos fossem formados. nós logramos que todos os alunos tivessem sua graduação. Eu diria que a desistência aí, comparada ao ensino tradicional, Eu diria que é comparado à enseñanza tradicional, não, ela foi quase nada. ela foi quase nada. Então, na universidade, na primeira turma, que Então, na formou universidade, na primeira turma, do ensino superior em pedagogia, de nível superior em pedagogia, formou em cerca também de... Está no slide, se graduaram em cerca de 8.000 alunos cerca de 8.000 estudantes que se formaram. que se graduaram. Então, foi uma modalidade de ensino Então, foi uma modalidade de enseñanza que chegou a suprir a necessidade pelo ensino através da tecnologia. que chegou através da tecnologia, Porque sabemos que o saber tradicional, o conhecimento e saber empírico, tradicional e conhecimento, a maioria deles já tinham. quase todos já tinham. Levar o ensino científico Llevar a enseñanza científica com conceitos científicos, com conceitos científicos, só se conseguiu atingir todos os municípios só se logrou através dessa modalidade de ensino. através dessa modalidade de enseñanza. Si me permiten, yo preguntaría, cuando se refiere al uso de tecnología, ¿es el uso de televisión educativa? No só. Es vía las tecnologías de información Sí, y comunicación. sí. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Pasaríamos entonces ahora con nuestra segunda panelista, la doctora Miriam Goyó. Es diplomada en Ingeniería Agrónoma de la Escuela Nacional Superior Agrónoma de Montpellier, del 86 al 89, y maestra en búsquedas en Ciencias de la Educación del 2006 al 2008. Doctora en Ciencias de la Educación en 2008 por la Universidad Charles de Gaulle, Lille 3. En 2006 obtuvo la certificación como profesora de Ciencias de la Vida y de la Tierra en la sección europea inglesa. Como docente, ha sido profesora de prácticas de Ciencias de la Vida y de la Tierra en el Liceo Fustel de Coulanges, en Estrasburgo del 99 al 2000, e igualmente en el Liceo del Atlántico Norte en Martinica de 2000 al 2005, en el Liceo Gaston Berger en Lille de 2005 al 2006 y en el Liceo Europeo Montebello en Lille también del 2006 al 2010. En Martinica desarrolló un proyecto pedagógico transdisciplinar para reducir el fracaso escolar, elaborando las herramientas de gestión del proyecto y de diagnóstico de la clase. De 2000 a 2001, realizó un proyecto de equipamiento multimedia común a las ciencias de la vida y de la tierra y a las ciencias físicas. Además, fue miembro del jurado del examen de certificación para la enseñanza de las ciencias de la vida y de la tierra en inglés y tutora de estudiantes. Como agroeconomista, realizó un balance sobre el estado de la ganadería de Costa de Marfil, participando en la elaboración del programa del 91 al 2000 del desarrollo de la ganadería promovido por el Banco Mundial, y de 91 a 94 investigó sobre las consecuencias económicas del programa de ayuda alimentaria en los países del Sahel, sobre el impacto de las prácticas agrícolas en la fertilidad del suelo en África Occidental y sobre la economía nigeriana. Además de organizar el seminario anual del Club del Sahel en Berlín el 93 y 2 seminarios sobre el espíritu de empresa y la promoción del sector privado, y de participar en la organización de una red de empresarios, todo ello en África Occidental. Actualmente es inspectora pedagógica regional en Ciencias de la Vida y de la Tierra en el Rectorado de Créteil en el Valle del Marne, en Francia. Le solicitamos su intervención.
Buenos días. Estoy Estoy contenta de quedarme con ustedes y voy a hacer mi presentación en español, pero no es mi lengua nativa, entonces disculpe para todas las faltas que voy a hacer. ¿Podemos poner la presentación, por favor? Okay. Entonces, cuando recibí la invitación, pensé en el contenido que quería transmitir a ustedes. Y pienso, estamos actualmente en Francia haciendo reformas muy importantes en el colegio y en el liceo. El colegio no es el colegio de la universidad, es el colegio que reciben alumnos de las edades de 11 años hasta 14 años. Entonces es en la parte del secundario estudios antes del liceo. Y esas reformas son muy importantes para nosotros. Entonces me voy a presentar algunas aspectos de esas reformas. Lo que podemos hacer en el campo de la enseñanza de la ciencia y de la tecnología es que al nivel de la educación primera, los profesores que enseñan a los niños no tienen por 65% no tiene una educación científica. Eso es un problema. Entonces, tienen problemas para enseñar matemáticas y ciencia de la vida y de la tierra y también tecnología. Y cuando los niños llegan al colegio, solo un alumno sobre 5 recibió una enseñanza de ciencias experimentales y saben lo que es experimentar. Al nivel del liceo tenemos también un problema porque elsector científico es un sector muy elitista y todos los alumnos quieren ir en el sector con la presión de sus parentes también, aunque no quieren seguir en el campo de la universidad estudios científicos. Y entonces, más de 30% de los alumnos escogen el sector y menos de 50% persiguen en ciencias fundamentales. Y estamos trabajando desde hace 30 años ahora para cambiar esta situación, pero es más difícil en Francia hacerlo. Entonces, estamos haciendo reformas para mejorar la motivación de los alumnos en ciencia, para la ciencia, para que ellos escogen más de conseguir en estudios científicos, y también estamos trabajando a formar de una mejor manera los alumnos al nivel del colegio y del liceo. Otra diapositiva. Lo que podemos ver en esta diapositiva es que un alumno sobre 4 no se van a escuelas comerciales, hacen estudios de literatura, arte y música, en ciencias políticas, pero no siguen en ciencia. Y podemos ver también que una
pequeña tasa de los estudiantes se van en escuela de ingeniera, solamente 15 a 16%. Y eso es muy pequeño. Y en las universidades científicas, no más de